As SAFs estão virando uma modinha no futebol brasileiro? Sim. Agora meio que virou regra. Um clube tenta competir do ponto de vista de investimento com os clubes mais estruturados do futebol brasileiro, são eles Flamengo e Palmeiras. Esses clubes não conseguem por muito tempo se manter fortes nesse sentido, acabam se endividando, né, atropelando o processo e depois eles buscam a solução mais fácil, que é eventualmente se transformar numa SAF, ou como alguns torcedores falam, achar um dono rico para financiar o clube e meio que miram no que aconteceu com o Botafogo nesse ano de 2024, onde foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Mas é aquela história, né? Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que na frente vai te sustentar, é o caminho correto. Na verdade, o caminho mais fácil lá na frente pode ser o caminho mais espinhoso. E isso, como eu disse, tem virado uma tendência em clubes que gastaram, que não podiam, e agora estão colhendo os frutos. E no caso, não são frutos bons. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte aqui o conteúdo do canal, é muito importante que você apoie o canal se inscrevendo. Isso contribui para o crescimento do canal. Deixa o like, aquele joinha, esse é tão importante quanto até mais, aquele like, porque através do like, do seu joinha, que esse vídeo ganha relevância, atinge um alcance muito maior, impacta muito mais pessoas, chega a um número muito maior de pessoas. Então deixa o seu like, deixa o seu joinha. Claro, comente aqui se você concorda, não concorda com algo que foi abordado aqui no canal, se você não gostou do conteúdo ou gostou, não importa, o importante é interagir. Então, interaja, comente através do seu comentário, que a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo aqui. E claro, vou pedir mais uma coisa, compartilhe o vídeo e também deixe seu comentário a respeito do áudio, tá bom? Voltando ao tema do vídeo, essa questão de SAF, ela meio que tem virado modinha, porque tem sido visto como uma solução mais fácil para alguns torcedores de clubes que perderam protagonismo, né? Botafogo foi campeão, agora brasileiro da Libertadores, então meio que clubes que estão muito endividados e sem a capacidade de serem competitivos, pelo menos no mercado de investimento, de compra de jogadores, estão buscando essa solução, que é uma solução mais fácil. Ah, meu clube tem que virar SAF. Precisamente Fluminense e Internacional têm tido essa discussão. São clubes que estão na LFU, tomaram decisões erradas, a priori vão receber verbas menores, também porque venderam parte para investidores dos seus direitos de mídia pelos próximos 50 anos, e contrataram, e agora vão ter dificuldade para manter o elenco. Porque, sabe, dinheiro que eles venderam para os investidores, venderam parte dos seus direitos, ganharam cada um ali em média 100 milhões, isso foi torrado assim em 6 meses, 3, 4 contratações. O Internacional contratou o Borré, entre outros, né? E conseguiu aí a classificação para a Libertadores, mas é muito pouco para o nível de investimento. E o pior, é um investimento que você não consegue manter a médio e longo prazo. Você não consegue, como se você comprasse um carro e não conseguisse pagar a gasolina, né? Então, em algum momento, você vai entrar em dificuldades financeiras. E é justamente isso que está acontecendo com alguns clubes. Eu cito aqui Fluminense e Internacional, porque a gente vê sendo divulgado aí nos meios de comunicação, de portais de notícias, por quem cobre, principalmente o Clube Gaúcho mais de perto, a mídia gaúcha, a Rádio Gaúcha, dizendo sobre a dificuldade desses clubes de manterem as suas despesas, seus compromissos em dia. E aí começam, sabe, a aventurar a questão da SAF, colocar em discussão. Quando você coloca em discussão, é porque você já está numa situação bem complicada, e colocar em discussão é uma maneira de falar que você vai pressionar para que a SAF saia, né? E isso reflete muito a maneira como o futebol brasileiro é conduzido, porque o futebol brasileiro está entregando grandes ativos, que são os clubes, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da representatividade aqui no Brasil, por valores, por verdadeiras barganhas, né, para investidores estrangeiros principalmente, né? Veio o John Tex, comprou o Botafogo, por um preço aí que metade do Vinícius Júnior compraria o Botafogo hoje. Metade do que vale o Vinícius Júnior, acho que menos da metade, 1/3 do que vale o Vinícius Júnior, conseguiria pagar o que o John Textor pagou pelo Botafogo. Então, esses clubes estão cada vez mais se desvalorizando, e isso é um movimento muito propício a se transformar de fato numa SAF, porque ele vai ficar atrativo para quem quer comprar, vai comprar um valor preço de banana. Agora, a médio e longo prazo, será que isso é bom?
Porque a médio e longo prazo, esses clubes, de alguma maneira, vão perdendo a sua identidade, vão perdendo a identidade com a sua torcida, na medida que eles vão ter um dono e esse dono vai trabalhar o futebol em acordo com seus interesses. Por hora pode ser esportivo, por hora pode ser comercial e tipo dar de banda para o time, né? Ver o que está acontecendo com o Botafogo agora em 2025, que vai começar a desmantelar o time. Claro, para o Botafogo foi um caso à parte, porque eu tenho um amigo botafoguense que ele fala o seguinte, que faz sentido. Ah, Diogo, o Botafogo tava para não cair, cara. Só o fato de ele ter sido campeão brasileiro e da Libertadores, o John Tex pode vender todo mundo e montar um time só para não cair ali durante os próximos 10 anos, que tá bom demais. Então, é uma situação à parte, porque o Botafogo realmente estava numa situação muito crítica e acabou tendo protagonismo em especial nesse ano. Mas o que eu quero dizer é que a SAF ela não é a resposta estruturada para quem quer ter um futebol competitivo, para quem quer ser realmente grande protagonista, né? Ela só é um remédio para quem foi incompetente. E é um remédio que não é um remédio que cura definitivamente, aquele remédio que passa dor, que passa febre, mas para quem foi incompetente, para quem não soube gerir ativos importantes de um clube, de clubes históricos, né? Então quando você vê o Internacional gastar dinheiro com Borré, gastar dinheiro com várias contratações, quando ao invés de receber esse dinheiro que recebeu pela questão do investimento, venda dos direitos de transmissão, parte desses direitos, 10%, se eu não me engano, ao invés de pegar esse dinheiro que no mercado de transferência, esse dinheiro vira água rapidinho e reestruturar o clube, sabe, melhor dividir ou equacionar suas dívidas, negociar suas dívidas e equacionar, focar nisso daí para deixar o clube mais estruturado e certamente não precisaria ser SAF, ou se SAF fosse, estaria muito mais valorizado, se venderia por um valor muito maior, mas não, o que faz? Gasta de forma desmedida para dar uma resposta ao torcedor e aí acaba se tornando um clube mais dependente de outros, que não conseguem andar pelas próprias pernas. O Fluminense, quando trouxe vários jogadores que não foram a preço de contratação, porque eram jogadores que estavam livres no mercado, mas que definitivamente eram jogadores que custaram muito ao clube, salários astronômicos. A folha do Fluminense chegou ali a ficar perto de folhas como Palmeiras, Flamengo, que são os clubes mais, vamos dizer assim, ricos do país, né? E o Fluminense pagou um preço para ser campeão da Libertadores, e agora o preço que está tendo que pagar talvez seja virar uma SAF, porque as dívidas estão num nível de, sabe, meio que incontrolável em relação às receitas que recebe, e parece que não vai mudar, porque os clubes não têm um momento ou um entendimento de que precisam se reestruturar, se organizar. Né? O São Paulo, que é um grande clube, veio com um entendimento de que ia colocar um teto nos gastos do futebol, mais ou menos como o Flamengo fez em 2013, cortou da própria carne, mas aí só foi receber uma pressão dos seus conselheiros e está começando a ceder, né? O acordo que fechou com o fundo de investimento, onde uma das prerrogativas era colocar um teto no futebol, nos gastos do futebol, e isso meio que já está indo por água abaixo, né? Porque os conselheiros do São Paulo não querem ter esse teto do gasto de futebol, ou seja, querem gastar de forma irresponsável. E é justamente essa forma irresponsável de pensar, de gerir o futebol, que vão deixar Flamengo e Palmeiras muito mais descolado dos outros, porque Flamengo e Palmeiras são os clubes realmente os únicos, não são os únicos, vamos dizer assim, são os mais importantes clubes do ponto de vista financeiro saudáveis e controlados. Né? Existem também clubes controlados, clubes bem geridos, que é do ponto de vista financeiro, da administrativo, que é o Fortaleza, o próprio Atlético Paranaense que caiu para a segunda divisão, então o discurso nem faz sentido, mas do ponto de vista administrativo é sim um clube que sempre priorizou honrar os seus compromissos. Né? Então, cada vez mais o futebol vai numa linha, né, clubes tradicionais, clubes populares vão numa linha de gastar de forma irresponsável, de se aproveitar que não existe fair play financeiro, dar calote, gastar, comprar jogador sem pagar, comprar jogador por um salário que não tem condições, baseadas nas suas receitas, de honrar os compromissos. Então isso vai virando uma bola de neve. Sabe aquela bola que é bem pequenininha quando está no início da montanha, ela vai descendo, vai se acumulando? É o que está acontecendo com o futebol brasileiro, meio que uma bolha, né? E aí estão entendendo a SAF como uma grande solução. Só que a SAF ela não é uma grande solução, ela é só um modelo de negócio, uma alternativa que pode se enquadrar bem ou não, dependendo do ponto de vista que o seu clube tem. Mas
não é a solução, porque ainda com SAF você vai precisar se organizar, gerar receitas para você se financiar. Existe o falso entendimento que com a SAF eu vou ser rico igual o Flamengo. O Flamengo é rico porque ele gera receitas para aquilo. E outros clubes, com SAF ou não, eles vão precisar gerar receita para competir com o Flamengo nesse sentido, né? Então, não adianta a ideia de que tem a SAF e agora eu vou receber tanto quanto o Flamengo, porque ninguém coloca dinheiro para rasgar. Pessoas que são milionárias, bilionárias, não chegaram aí rasgando dinheiro. E se você acha que vão comprar seu clube para justamente colocar o dinheiro que o clube não tem por muito tempo, significa que o dono também vai quebrar. Isso não faz sentido. Estamos vendo aí o exemplo do Botafogo, onde o John Tex vai ter que tirar dinheiro do Botafogo para ajudar o Lyon e tentar equilibrar as finanças do grupo como um todo. Ou seja, é só um ledo engano de quem não conseguiu gerir seu clube, ser competente com o clube, e agora vai começar a dar esses clubes a preço de barganha para investidores. E ainda assim, é muito provável que não consigam se manter competitivos. Eu falo aqui do exemplo do Botafogo, mas tem o exemplo do Atlético Mineiro também, que depois que virou SAF, onde os donos sabem que tem que controlar os gastos, sabem que tem que gerir de forma responsável, porque é o seu dinheiro que está lá. Esses clubes também, o Atlético Mineiro, também está começando a perder competitividade, porque precisa gerar receitas. Não é a questão da SAF que vai transformar um clube com uma capacidade de média de geração de receita num clube com uma capacidade grande de geração de receita. É justamente trabalhar os ativos importantes, desenvolver ativos importantes, cortar na própria carne, reorganizar as finanças do clube, agir de forma eficiente no ponto de vista administrativo. Só que isso dá muito trabalho. Isso também não é popular, pelo contrário, é impopular, porque o torcedor quer cada vez mais o seu time forte e não tem paciência para esperar que o clube se reestruture. Como eu disse no início, né, o caminho mais fácil não é o mais correto, na maioria das vezes. E esse caminho mais fácil, ele pode ser extremamente espinhoso lá na frente. Vide Fluminense, Internacional, entre outros. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, se inscreva no canal, deixe o like, deixe o joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.